Boa noite, turma. Vamos começar a aula de hoje. A nossa aula é da disciplina de Educação em Saúde. Essa disciplina que tem 68 horas. Para os alunos que estão começando hoje, meu nome é Orcélia, eu sou enfermeira, eu sou especialista em Educação e Promoção da Saúde e eu sou mestre em Ensino, Ciências e Saúde. Nós já tivemos a nossa primeira aula na sexta-feira e hoje nós vamos, então, dar continuidade à aula 3, porque a aula 2 foi a atividade de sábado que vocês assistiram sobre o filme Mãos Talentosas. Gostaram do filme, galera? Liga aí o... Top, professor, esse filme. Muito bom, né? Toda vez que eu assisto esse filme, eu me emociono, assim, com a força de vontade, né, do personagem e o incentivo que a mãe deu a ele, né, as palavras da mãe, e ele pegou aquilo, né, e levou para a vida. Muito lindo e baseado em fatos reais, né? Todo mundo gostou? Quem não gostou? Quem já tinha assistido? Eu ainda não assisti, porque agora que eu fui voltar para sua turma, que antes eu estava na turma do Lázaro, ainda vou assistir. Quem é que tá falando? No mesmo caso que ele, professor, eu não assisti ainda porque eu estava na turma do professor Lázaro e estou agora com a senhora. Uai, quem que tá falando? Eu quem? Quem Ana falou? Paula. E o outro? O Paulo José. Paulo José. Ah, tá. Tava em duas turmas o nome de vocês, né? Eu respondi até a chamada na sexta e no sábado que eu fui olhar eu estava na turma do Lázaro, mas aí já arrumou. Já arrumou? Beleza, então. Então vamos dar continuidade. E a nossa disciplina, para quem está começando hoje, é uma disciplina que tem um caráter, né, mais dialógico, né? Um caráter de discussão, de problematização. Então, a qualquer momento, vocês podem parar para fazer as contribuições de vocês também. Aqui, nós não temos aquele momento de só o professor fala e o aluno fica calado. Não. Pelo contrário, aqui tem uma troca, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre os problemas e desafios da educação e saúde. Claro, na aula passada a gente já falou um pouquinho, algumas reflexões aí sobre educação e saúde. E é sempre bom a gente pensar de que educação nós estamos falando e de que saúde nós estamos falando. É bom a gente pensar qual é a educação que a gente tem hoje. Qual é o modelo de educação que a gente tem hoje? Qual é a história da educação? Como é que a gente chegou até aqui? É sempre bom e é interessante a gente pensar sobre isso. Assim como a saúde. Que saúde é essa? Como é que a gente chegou até aqui com esse modelo? Certo? Então, quem trabalha na área da educação e saúde, eles perpassam, caminham por muitos desafios dentro dos temas que são amplos, que são enormes, na saúde da população e mais especificamente na educação para a saúde, na educação e saúde. E é interessante a gente pensar que o usuário, né, o cliente ou o paciente, ele é a parte mais frágil dentro desses aspectos da educação e saúde, porque ele é o foco do educador em saúde. Muitas vezes, esse usuário, né, um dos desafios é que existe muitas recomendações de práticas diferentes relacionadas a uma mesma ação dentro do que é informado para aquele cliente, para aquele paciente. E um exemplo... Oi. Desculpe interromper. Essa diferença que você fala seria o modelo de educação permanente e aquele de educação continuada em saúde, é? Não. O modelo de educação que eu estou falando
é o modelo que chegamos até aqui. Por exemplo, sobre a história da educação, vamos pensar. Como que chegou a educação aqui no Brasil? A educação era para todos lá no início do nosso país? Não. A educação era apenas para as pessoas que tinham dinheiro. Quem não tinha dinheiro não tinha acesso à educação. As pessoas lá no início da nossa Brasil Colônia, né, do nosso Brasil Colônia, nós temos aí as pessoas que tinham dinheiro enviavam seus filhos para a Europa para estudar, para ter formação. E aqueles que não tinham? Ficavam de que forma? Basta a gente pensar que o Brasil, até recentemente, era um país de analfabetos. O seu pai e a sua mãe estudaram até qual série? Vamos pensar, quem tem os pais aqui formados no ensino superior? Eu. Olha, que bom, é um privilegiado, viu? Porque não é a realidade da maioria. Tem muitos alunos que é o primeiro de uma geração a fazer um curso superior. E aí, o que nós temos? Acesso, ou a falta do acesso, certo? À educação. Só vamos pensar, né? Porque eu fiz o questionamento aí para vocês pensar o que é educação e não estou deixando vocês pensar. Mas é importante a gente pensar como é que veio a educação aqui para o Brasil, né? Os primeiros educadores brasileiros foram os padres jesuítas. E eles vieram aqui para o Brasil e ensinavam, né, pegavam os índios, batizavam, porque os índios, eles não eram considerados pessoas com almas naquele entendimento deles, e tinham que ser batizados. E essas pessoas, ao ser batizadas, precisavam, então, ser doutrinados na fé católica. Então, os primeiros colégios aqui no Brasil foram criados aí pelos padres jesuítas, que tinham como propósito unicamente o quê? Catequizar as pessoas, né, no ensino que, por fim, levasse aí a fé católica. Então, eles estudavam filosofia, eles estudavam latim. Para você ter uma ideia, quando os índios eram batizados, eles recebiam um nome europeu. Eles não eram mais chamados pelo nome deles, da cultura deles, mas um nome europeu. Então, só para a gente refletir um pouquinho, para a gente chegar até hoje, os problemas que a gente está ainda tendo como desafio dentro da educação e saúde, um mundo que está extremamente conectado, todo mundo tem acesso à informação e a gente ainda tem problemas históricos que acompanham a educação e a saúde. Paulo, quer fazer algum comentário? Respondi sua pergunta? Respondeu sim. Aí, deixa eu fazer outra rapidinho. Sim. Eu, como enfermeiro, quando eu vou passar essa educação em saúde para uma população ou então para um paciente meu, eu tenho que ensinar ele uma educação permanente em saúde ou uma educação continuada em saúde? Nenhuma e nem outra. Você Maria. sabe qual é a diferença de uma e de outra? Não. Ali, mas eu nunca Choquei, né? Então, deixa eu te falar. Primeiro que você não vai ensinar nada. A gente tem isso na nossa cabeça, Paulo, de que a gente vai passar alguma coisa, ensinar alguma coisa. Esse é um pensamento da educação sanitária, aonde eu sei e você não sabe. Como é? Olha essa figurinha aqui da educação sanitária. Eu estou aqui na frente, você está aqui sentado, porque eu sei e você aqui não sabe. E olha aqui as interrogações, né? É assim que a gente olha para a população.
E é essa reflexão que eu quero que a gente faça nessa disciplina. Então, de que educação e que saúde? Qual é a educação? Que educação e que saúde que tem gerado esses desafios, esses problemas? Vamos pensar. Muitas vezes existe aí, por exemplo, nessa figurinha aqui, ó, o agente comunitário dizendo: se a senhora apresentar mancha que não dói, procure um médico no posto de saúde. Ele passou a informação. O que o cliente vai dizer, o paciente, né? O usuário? Sim, senhor. O que ela está pensando? E agora, o que eu faço? A moça do posto disse que é para procurar o médico só se for coisa grave. Então, o usuário é a parte mais frágil, como eu acabei de dizer para vocês, porque ele é bombardeado por diferentes informações. Nossa. Oi? Quem quer falar? Gente, desliga o microfone. Ele é bombardeado por diferentes informações acerca, muitas vezes, de uma única situação, e isso causa o que nesse usuário? Causa o estresse. Essa desinformação, muitas vezes, ele pode deixar a desejar nas suas próprias condições de saúde e muitas outras coisas. E é muito importante a gente se enxergar com uma outra mentalidade acerca da educação e saúde. Não ter esse pensamento de que vai passar alguma coisa. De que é você que sabe e o outro não sabe. Por quê? Porque olha aqui nessa figurinha. O que é que ele está dizendo aqui? Ande calçado, não tome banho na lagoa, use camisinha, coma carne, durma 8 horas. Isso aqui todo mundo está careca de saber. E isso aqui tem sido executado, tem sido uma realidade da população que está convivendo ali com um profissional educador em saúde. O educador em saúde ele tem que fazer diferença na vida da população no qual ele está inserido. Então, ele precisa ficar atento às práticas, né, às barreiras socioeconômicas e culturais. Ele tem que observar tudo isso. Porque as barreiras socioeconômicas e as barreiras culturais, o entendimento pessoal vai dificultar ou restringir qualquer ação, qualquer execução de uma ação, de uma orientação. Então, é muito importante que o educador em saúde, e quando eu digo educador em saúde, são todos os profissionais da saúde, são educadores em saúde. Se eles não são, eles têm o potencial para ser um educador em saúde. Só que, às vezes, eles não exercem essa função que é primordial para melhorar a saúde da população. Por quê? Porque eles simplesmente continuam acreditando que depende dele, que é ele que sabe, né? E você não sabe nada. Eu sei tudo e você não sabe nada. Quem aqui já teve aula com o professor assim? Eu sei tudo e você não sabe nada. Alguém ou não? É muito importante a gente entender, viu, Paulo? Que quando eu falo em educação e saúde, nós estamos falando de uma educação que dialoga, sabe? Uma educação dialógica. Isso é o seu conhecimento e o meu conhecimento, tá? Os nossos conhecimentos vão dialogar. E esse diálogo vai construir um novo conhecimento, certo? E esse novo conhecimento, ele é produzido dentro de uma perspectiva de problematização. E é um aspiral, sabe? Isso aqui, ó. Ai, deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo pegar a canetinha aqui. Não tem fim. Não tem fim. Porque quando você pensa que você vai passar um conhecimento para alguém,
ou uma informação, para você tem começo, meio e fim. Mas educação em saúde, gente, educação em saúde não tem fim. Ela tem um começo. Ela tem até um meio, mas ela não tem um fim. Porque é um organismo vivo. É vivo. Paulo, tá aí? Oi. Paulo, deixa eu te falar. Eu trabalho com educação no NEP, né? Educação para os profissionais da saúde, né? Que é educação permanente. A educação permanente, só esclarecendo para você, a educação permanente, ela é uma educação voltada para as práticas de trabalho, para os processos de trabalho, entendeu? Então, quando você formar, o Estado, ele sempre vai, antigamente chamava capacitação. Hoje, a gente sabe que essa palavra ela não tem muito significado para os processos de trabalho, que também é vivo. Na educação permanente, o que a gente entende? Que nós temos aí que sempre está problematizando, refletindo acerca dos nossos processos de trabalho, sempre melhorando, porque o ser humano é um ser inacabado. Entendeu? O fim é só mesmo depois que parte, porque enquanto estiver aqui, a gente é um universo muito rico, né? E o tempo inteirinho a gente está aí em ebulição, aprendendo, ensinando, melhorando, né? Tendo outras experiências, promovendo outras experiências nas pessoas. E assim, essa troca, essa construção, essa troca é que vai melhorando as condições de saúde da população, porque as pessoas... Oi. Gente, fecha o microfone. Deixa eu ver quem que está com o microfone ligado aí. Porque essas trocas é que vai fazendo com que a população mude, se transforme nos seus modos de ver e de fazer saúde. O simples fato, você estava na sexta-feira, o simples fato de ter o cartaz lá, use camisinha, está produzindo algum efeito, por exemplo, na diminuição da sífilis? Não. Por que eu digo que não? Porque os dados mostram que sífilis é hiperendêmica no Brasil inteiro, inclusive aqui no estado do Tocantins. O simples fato de ter a camisinha ali no posto de saúde para distribuição gratuita tem reduzido as doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, infecções, né? Sexualmente transmissíveis? Também não. Tem reduzido a gravidez na adolescência? E aí? E agora? Né, Conceição? E agora, Conceição? Como é que a gente faz? Bom, vamos caminhar para a gente tentar entender o porquê disso. Paulo, tá ouvindo? E aí? Agora faltou, qual foi a outra coisa que você perguntou para mim, que eu esqueci? Eu não queria parar no raciocínio. Você respondendo, eu tenho outra pergunta. Tá bom. Deixa eu só te falar. Hoje em dia a gente não fala... Hein, Paulo? Hoje em dia a gente não fala... Assim, está em desuso essa palavra de reciclagem. Porque a gente, primeiro, que a gente não é um objeto para ser reciclado, entendeu? Tem gente que até hoje fala, né? Que eu fui fazer uma reciclagem. Bom, você não é resíduo, né? Você não é lixo para ser reciclado, né? O ser humano, ele está em constante transformação. O Paulo de ontem não é o mesmo Paulo de hoje, certo? Em algum aspecto mudou. Isso é todo mundo. Apesar da gente mesmo, às vezes, não conseguir enxergar, sim, existe uma mudança todos os dias na vida da pessoa. Se a pessoa está viva, gente, é mais uma chance
que ele está tendo aí para, né, para mudar, para fazer escolhas diferentes, para ter atitudes diferentes, assim caminham. Eu não vou fazer essa pergunta, mas a questão do preservativo. Se eu fosse perguntar aqui, quantas pessoas aqui fazem relação sexual sem preservativo, em sala de aula eu faço essa pergunta. Oi? Eu não faço, então não vou responder essa, me abstenho. Muitas pessoas aqui, alunos da área da saúde, fazendo curso, né, de enfermagem, se eu perguntar, tem todas as informações. E o número de alunos que testou positivo para sífilis com aquele teste rápido lá, foi grande. Quando teve o teste rápido na faculdade. A gente assustou. E aí? E aí? É porque a camisinha, ela é mais barata do que... Tipo assim, a pessoa pode ter até, vamos supor, alergia ao látex. Mas se for olhar, é mais barato comprar a camisinha do que, tipo assim, usar um DIU ou não sei o quê. Aí a pessoa, eu não gosto. Eu conheço alguém, que eu não vou falar quem é, mas que não gosta de camisinha e ela, o namorado, não usa. Pois é. Olha, então, assim, só para a gente pensar nos problemas e desafios do profissional, né, educador em saúde. O preservativo, o uso do preservativo é um deles. Por mais informação que as pessoas tenham, cartaz grudado no posto de saúde, estoque de camisinha lá para ser doado, e as pessoas têm acesso e pegam gratuitamente, a gente ainda tem um avanço das sífilis, um avanço das ISTs, o avanço aí das gravidez na adolescência. Bom, vamos para frente, que atrás vem gente, então. Outra coisa também, outro problema, né, que está desafiando, que é um desafio para os profissionais da saúde, que são educadores em saúde, é quando ele não tem a preocupação com o universo conceitual da população. E aí a gente volta para aquilo, Paulo, que eu falei lá no início, né? O profissional, às vezes, ele acha que tudo depende da transmissão do conhecimento técnico. O profissional acha que a aula dele, a explicação dele é que vai promover doença. Certo? Ele tem uma síndrome do branco, né? Do saber. E olha, isso aí é extremamente equivocado. Porque essa troca tem que existir. O saber do outro também precisa ser valorizado. Jamais, quando você for trabalhar com educação e saúde, você jamais pode colocar isso aqui, ó. Tá? Fazer o auditório. Porque umas pessoas viraram de cabeça para baixo, outras conversando. Olha aqui. Umas com raiva, outras brigando com o menino. Isso aqui é uma forma muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. É uma estratégia que não é efetiva. Então, caminhando, então, né? Muitas vezes, né? Nós temos aí que na estratégia de saúde da família, eles precisam preencher relatórios. Eles precisam ter dados que fez reunião com o idoso, que fez palestra com grávida, que fez palestra com um grupo de hipertenso. Quem é que trabalha na estratégia de saúde da família? Ninguém? Alguém? Conceição não trabalha. Eu trabalho em unidade hospital mesmo. É hospital, né? Tá. E Monique, não. Quem? Ninguém trabalha na estratégia da família? Estou sentindo falta aqui de alguém que trabalha para poder conversar com a gente acerca disso aqui. Então, gente, só esclarecendo para vocês que eles têm que ter tantas palestras. Eu acho que eu esqueci aqui a quantidade de palestras que eles têm que dar, palestras educativas que eles chamam, né?
E nessas palestras educativas, isso tem que ser educação em saúde. E, às vezes, faz por simplesmente fazer. Oi? Quem quer falar? É num sentido de convencimento mesmo da população. E isso apenas para constar que fez, não provocando nenhuma mudança nos modos de pensar, de fazer, de ver saúde da própria população. Isso aí, gente, também é um desafio, tá? É um desafio. Outra coisa que você precisa entender também como um desafio é que não existe resultados rápidos na educação em saúde, porque é uma construção. É uma construção. Como assim construção? Basta você pensar, vou pegar o exemplo que eu dei na disciplina passada de antropologia, quem estava lá comigo sabe. Vamos pensar na questão da escovação dos dentes. Quem lembra os seus avós, quem conheceu os avós sabe, quantas vezes eles escovavam os dentes por dia? Uma só. Uma. Agora, você se imagina escovando seus dentes uma vez ao dia? Quem? Ellen, se imagina? Rafael? Wendy? Meu Deus, o povo sumiu. Gente, vou começar a perguntar, vocês não estão aí, não? Vou dar falta. Eu não, professora. Boa noite, eu não. Boa noite. Coincidentemente, eu acabei de conhecer vocês. Então, tá bom. Então, vamos lá. Você já pensou você escovar seus dentes uma vez ao dia? Porque os seus avós geralmente escovavam os dentes ao levantar. E hoje você, tenho certeza que escova os dentes após cada refeição e ainda mais, utiliza o quê? Utiliza o fio dental ou não? Sim. Ainda Sim. mais quem usa aparelho, que Às tem que vezes não escovar vai mesmo. conseguir, né, gente, para poder dar uma Aparelho aroma melhor. Então, utiliza o fio dental, utiliza o enxaguante bucal, certo? E como é que isso aconteceu? Por que houve essa mudança de fazer saúde bucal? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Houve uma alteração, não houve? Ou não? Sim. Sim, claro, gente, que houve uma alteração. O Brasil era conhecido por ser um país de desdentados. Hoje, na atualidade, nós estamos vendo aí uma valorização maior da saúde bucal. E isso é uma conquista dos educadores em saúde. Você acha que essa conquista é de quem? Do médico lá no consultório, do enfermeiro que fica no consultório, que fica dentro de um hospital? Não, gente, isso é uma conquista do educador em saúde pública, do farmacêutico, do dentista, do enfermeiro, do médico, de toda a equipe multiprofissional, do agente comunitário de saúde, né? Do técnico lá, do dentista. Então, isso é uma conquista de todos os educadores em saúde pública, que levaram, então, foram fazer, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foram trabalhando isso, juntamente com o quê? Com a mídia, né? A mídia serviu também para ancorar de forma positiva todo esse conhecimento, essa valorização dos dentes, da saúde bucal. Então, pessoal, muitas vezes também os profissionais de saúde têm uma preocupação de vender uma imagem positiva da própria instituição. Só que, às vezes, essa imagem positiva, de fato, não representa as ações que são executadas pelos profissionais da saúde.
Os políticos, eles sempre estão vendendo, né, uma imagem positiva de que fez e aconteceu, né, na saúde. E você vai observar, não é aquilo realmente. A gente aí não tem visto o atual governo, por exemplo, pensar na saúde como um bem, como um direito da população, mas pensar na saúde como bens, como algo que precisa ser faturado. Mas o Nós governo temos... anterior também pensou desse jeito. Porque é verdade. E quais foram as conquistas de um e outro para a saúde? Você sabe elencar? basicamente propaganda. Mas alguma coisa ou outra eles fazem, mandando aqui e acolá, mandam aquelas máquinas de ressonância em alguns hospitais. Aqui e acolá tem algumas, porque principalmente em época agora, né, de eleição, tem essas coisas. Logo, se tem Mas político, em questão dos dois... vai começar um período político agora. Logo, político que acha que saúde é construir hospital, é dar máquina de ressonância, não voltem neles, viu? Isso é uma grande furada. Por quê? Porque está preocupado apenas em vender a imagem da instituição saúde, mas que não tem efetividade nenhuma na saúde, de fato, da população. Porque se o governo tivesse um plano de ampliar a estratégia de saúde da família, deixar o acesso mais rápido, mais fácil, desembaraçar o acesso da população aos serviços de saúde, aos profissionais de saúde, com certeza a gente teria aí um grande ganho e uma melhora nas condições de saúde da população. A questão começa pelos recursos, que só tem diminuído. Governo após governo tem diminuído. E para finalizar, esse último criou aí a PEC da morte, que congelou os gastos com a saúde. Então, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa entender disso também. E refletir sobre isso. Para onde tudo isso está nos levando? Porque a saúde, lembra que eu falei na primeira aula, a saúde e a educação precisam ser protegidas. É um elo muito frágil, saúde e educação. Qualquer problema econômico que tenha no Brasil, de onde eles querem tirar? Ou da saúde ou da educação. Aonde que eles querem fazer cortes e fizeram cortes? Saúde e educação. Gente, saúde e educação é 20 anos sem investimento. 20. O que já é sucateado. E vocês acham quais são os interesses por trás disso? Os interesses por trás disso, gente, é fazer planos de saúde privado e fazer planos educacionais privados. Tá? Escutem isso, que todos os pensadores de saúde e educação já estão falando sobre isso, que essa é a mentalidade danosa que está vindo aí para a saúde e para a educação. Nós temos que levantar a bandeira e defender tanto a saúde quanto a educação, porque as duas caminham juntos e precisam ser protegidas. Mas, enfim, para a gente poder caminhar para a finalização, eu quero que vocês pensem, então, na vivência de vocês, quais são os problemas que vocês identificam que causem aí, né, o não desenvolvimento de uma ação educativa. Quais são os problemas que vocês já identificaram na vida de vocês? Os fatores administrativos de organização dos serviços. Vocês acham que a parte administrativa, a parte organizacional favorece a educação e saúde? E como que a gente vai mudar isso aí?
Oi. Ô, professora, boa noite. Boa noite, Maísa. Então, é o Bolsonaro mesmo, ele aumentou os gastos com defesa, né? E da educação e saúde, ele diminuiu bastante. Sim, mas isso aí tá na mídia, isso aí tá no diário oficial. Quem é que está no Ministério da Saúde é um cara do Exército. Ele não tem nada de nenhuma formação na saúde. Sim, é isso. A saúde é sempre penalizada, gente. É isso que eu quero que vocês pensem. A educação e a saúde é sempre penalizada. Agora, por que que a gente deixa isso acontecer? Por que que a gente deixa isso acontecer? Porque cabe a nós propiciar condições para que o processo educativo aconteça. E para isso, nós devemos ter muito claro o que nós entendemos por educação. Então, gente, pensem sobre isso. Pensem nas organizações do serviço, nas organizações administrativas. Pensem na organização política. Favorece ou desfavorece a prática de ação educativa? Contribui ou não para que a gente possa transformar a situação do pensamento, né, do que seja a saúde diante da população? Quando que a gente vai ter os indicadores baixando de várias doenças que já poderia estar erradicada ou reduzida, né? Vamos pensar sobre isso. Vamos para o intervalo agora. Voltamos 20h20, tá bom? 20h20, mesmo endereço, só entrar.